Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Como todos sabem, o caminho marcial é dividido em 9 níveis. Os 3 primeiros níveis são conhecidos como níveis de poder e têm o título de aprendizes marciais. Do 4º ao 6º nível é conhecido como artistas marciais, e do 7º ao 9º nível é conhecido como mestres marciais. Todos que são mestres marciais têm um status alto, mesmo as seitas ao não têm muitos deles. O treinador Shen explicou simplesmente os 9 níveis do caminho marcial. Cada 3 níveis tem uma grande lacuna entre eles. A mente de Zhao Feng desenhou um diagrama simples. 3 primeiros níveis, fortalecer o corpo e estabelecer uma boa base. 4º e 6º níveis, forme a força interior. Cada movimento e ação superem muito o poder dos aprendizes marciais. 7º ao 9º nível, melhorando a força interior para força de transformação, que pode atacar pelo ar. Havia rumores no país das nuvens sobre grandes mestres marciais, aqueles que realizaram o pico do 9º posto e tinham um título de exército dos 10.000 homens, que poderiam facilmente matar seus inimigos. Aos olhos deles, artistas normais e feras mortais eram formigas. Primeiro falaremos sobre o 1º e o 2º posto do caminho marcial. Por meio de habilidades de artes marciais, fortalecemos nosso corpo e sangue. O treinador Shen falou primeiro sobre a fundação dos 2 primeiros postos. Muitos dos alunos no campo já tinham aprendido o 3º nível, então não prestaram muita atenção a isso. Zhao Feng prestou bastante atenção, pois ele estava no 1º nível do caminho marcial há muito tempo. E os cercas de 100 livros de artes comuns em sua mente foram vistos de forma diferente. De repente, ele se lembrou da primeira habilidade que aprendeu, punhos de metal flamejante. Lentamente, os movimentos, a experiência e as habilidades desapareceram de sua memória. Zhao Feng ficou chocado, pois não sabia o que era isso. A única coisa que você sabia era que punhos de metal flamejante atingiu sua perfeição. Ele não percebeu que havia entrado acidentalmente em um estado meditativo. Esses estados eram raros, mesmo para gênios. A seguir, falaremos sobre as habilidades do 2º e 3º escalonamento e como segui-las. O treinador Shen não apenas falou, ele também mostrou como praticá-las. Sendo um verdadeiro artista marcial, qualquer movimento que o treinador Shen mostrasse eram artes marciais de nível médio treinadas ao nível máximo. Mesmo que o treinador Shen usasse o poder das artes marciais de 3º nível e de nível médio, ele ainda poderia vencer facilmente os 10 melhores discípulos. Por fim, vou contar a vocês truques sobre força interior. Alguns de vocês já atingiram o pico do 3º posto e estão a um pouco de entrar no 4º posto. Enquanto o treinador Shen falava até aqui, seus lábios se curvaram em um sorriso. Os 10 principais discípulos externos atingiram o pico do 3º posto. Nem eu consigo explicar completamente como a força interior funciona. O ponto-chave é como cada um de vocês entende a força interior. Tudo o que posso fazer é dar a vocês algumas das minhas experiências. A voz do treinador Shen ficou baixa. Assim que ele terminou sua frase, ele emitiu uma aura assustadora. Naquele momento, todos os discípulos da seita Zhao não conseguiam respirar direito. A pressão invisível inundou todos os aprendizes marciais. Que força! E isso é força interior? Se eu tivesse isso, eu poderia tentar romper para me tornar um verdadeiro artista marcial. A multidão prendeu a respiração enquanto olhava com admiração. A força interior é, afinal, um tipo de poder que se forma de dentro do corpo. Assim, sangue forte é o ponto-chave na formação da força interior. E a força do sangue depende de quão fortes são o corpo e os ossos. É também por isso que os 3 primeiros ranks são conhecidos como ranks de poder. Eles fornecem uma base sólida para ser construída. O treinador Shen disse enquanto demonstrava. Palma quebradora de pedras. Um leve brilho amarelo foi emitido do centro de sua palma. Antes mesmo que a palmeira atingisse o chão, a força que a expulsava já havia chegado. O poder daquela palma, cheio de força interior, era como uma montanha que vinha esmagando em direção aos discípulos. A aura sozinha poderia fazer os aprendizes marciais perderem. 3 discípulos da 2ª fila que estavam na frente caíram no chão. Posso ver que sua fundação é fraca. O vento da minha palma já fez você cair. Se fosse alguém de 7ª patente ou superior em vez de mim, vocês já teriam sido esmagados em pedaços. O treinador Shen balançou a cabeça. Enquanto ele explicava e demonstrava, um jovem era como uma escultura que não se movia. Depois que o treinador Shen terminou sua demonstração, o jovem fechou os olhos. A força interior é assim. Zhao Feng fechou os olhos.
Em sua mente, a imagem do corpo de uma pessoa surgiu mais uma vez. Em um certo ponto, um brilho amarelo fraco surgiu de dentro do sangue. Quando o treinador Shen estava demonstrando antes, Zhao Feng usou seu olho esquerdo para ter uma visão melhor. Seus olhos captaram cada mudança sutil no corpo do treinador Shen, incluindo como a força interior foi formada. Em sua mente, essa cena agora estava sendo repetida de um lado para o outro. Talvez o próprio treinador Shen não conseguisse entender as mudanças em seu corpo tão precisamente. Em seguida, o treinador Shen demonstrou novamente algumas de suas próprias experiências. Toda vez que ele demonstrava, Zhao Feng usava seu olho esquerdo para observar. Enquanto os outros discípulos só conseguiam ouvir os raciocínios, Zhao Feng conseguia ver completamente como ele era formado. Meia hora depois, a palestra do treinador Shen terminou. Você não pode forçar a força interior. Para formar a força interior, você deve ter um bom talento e uma base sólida. O treinador Shen balançou a cabeça enquanto saía. Era óbvio que ele não tinha muita esperança nesses discípulos externos. Se sua explicação pudesse fazer um ou dois deles entenderem a força interior, teria sido inesperado. Depois que o treinador Shen foi embora, a maioria dos discípulos ficou com rostos questionadores. Afinal, a força interior não podia ser descrita. Era diferente para cada um. Obviamente, os discípulos que obtiveram altas classificações obtiveram alguns insights. Zhao Yui, que ficou em primeiro lugar, e Zhao Yijian às vezes tinham expressões de pensamento e às vezes expressões de felicidade. As sobrancelhas de Zhao Yufei tremeram levemente. Quanto a Zhao Feng, ele fechou os olhos enquanto estava parado. Dentro de sua mente, a memória do treinador Shen se apresentando era tocada repetidamente. Um pouco mais tarde, Zhao Feng soltou um suspiro enquanto voltava apressadamente para casa. Assim que chegou em casa, ele fechou o quarto e sentou-se de pernas cruzadas. Finalmente entendi como a força interior funciona. Em sua mente, as últimas páginas do balsa levemente flutuante surgiram mais uma vez. De acordo com a técnica de respiração de empurrão de ar, se ele treinasse até o pico do terceiro nível, ele teria base para formar a força interior. No mesmo dia, ele absorveu completamente os insights que ganhou. À noites, Zhao Feng realizou a técnica de respiração de empurrão de ar algumas vezes para confirmar que havia atingido o pico do terceiro nível. Está começando agora. Zhao Feng respirou fundo enquanto lentamente tentava formar força interior. De acordo com o balsa levemente flutuantes, Zhao Feng lentamente coagulou seu sangue. Comparado com a técnica de respiração de empurrão de ar, os padrões da balsa levemente flutuante eram muito mais elevados. Logo o sangue de Zhao Feng passou por seu corpo. Tudo ocorreu bem. No entanto, no final, Zhao Feng sentiu que não tinha mais energia. A razão era porque, embora o sangue de Zhao Feng fosse forte, faltava-lhe quantidade. Em termos de força sanguínea, ele poderia ser comparado a Zhao Yui, mas em termos de quantidade, ele ainda estava muito longe. Zhao Feng não havia atingido o pico do terceiro nível, e a maneira como a balsa levemente flutuante formava a força interior era mais difícil do que a maioria das outras habilidades. Se eu falhar, meu sangue entrará em um período de fraqueza e será mais difícil para mim formá-lo na próxima vez. Zhao Feng cerrou os dentes enquanto pegava uma planta de sangue de 200 anos. Zhao Feng respirou fundo enquanto a energia da planta de sangue se fundia em sua corrente sanguínea. No último momento, Zhao Feng sentiu o sangue correr dentro dele. Um grito tão alto quanto um relâmpago soou dentro da sala, fazendo as janelas tremerem. De repente, o quarto ficou escuro porque a vela havia se apagado. Sob o luar, havia um jovem cheio de expectativa que lentamente abriu a palma da mão. Então, um lindo e tênue brilho verde apareceu. Eu consegui. Zhao Feng se conteve para não gritar. Neste momento, ele só precisava de um pensamento para emitir um leve brilho verde de sua palma. Se não olhasse de perto, não seria capaz de vê-lo. Este foi o primeiro fio de força interior que Zhao Feng formou. Ele nunca pensou que seu sonho estaria tão perto dele. Uma vez que alguém formou seu primeiro fio de força interior, o gargalo para o quarto nível seria quase inexistente. Para Zhao Feng, agora era apenas uma questão de tempo. Ele só precisava atingir o pico do terceiro rank e seria capaz de pisar no quarto rank, tornando-se um verdadeiro artista marcial. Não há nenhum outro discípulo externo na seita Zhao que tenha formado seu primeiro fio de força interior ainda. Nem mesmo Zhao Yui e Zhao Yijian. Quando Zhao Feng pensou até aqui, ele tinha uma expressão satisfeita. Ser capaz de formar força interior no terceiro nível significava que ele era imparável para seu nível de cultivo.
A planta de sangue de 200 anos não pode ser desperdiçada. Zhao Feng sentiu que seu corpo ainda tinha resquícios da planta de sangue, então ele formou mais alguns fios de força interior. Força interior era a força de alguém comprimida em um nível mais alto. Para consolidar sua força interior, Zhao Feng meditou por um dia e uma noite. No momento em que ele saiu do quarto, ele sentiu que cada respiração sua podia instantaneamente conjurar uma grande pressão. Os pais de Zhao Feng também sabiam disso. Feng Ye parece um pouco diferente. Parece que ele tem mais energia hoje em dia. Zhao Xi sorriu. É a hora do seu surto de crescimento. Seu pai Zhao Tianyan até sentiu uma leve pressão emanando de Zhao Feng. Os sentimentos deles não estavam errados. Essas mudanças de fato ocorreram em Zhao Feng. Depois de se fundir com o olho misterioso, o sangue de Zhao Feng começou a mudar lentamente. O ponto mais óbvio era sua força, que havia aumentado rapidamente. Sua altura e energia mental também estavam crescendo. Somando-se à mudança no estado do seu coração, toda a sua aura mudou. Até meus pais podem ver que eu mudei. Isso significa que os artistas marciais podem ver facilmente que eu formei força interior. Zhao Feng pensou profundamente. Ainda faltava um mês para a competição de treino familiar, e seu objetivo era entrar entre os 3 primeiros. Preciso de uma maneira de esconder minha força interior. Logo, as 100 habilidades de artes marciais surgiram em sua mente. Ele logo escolheu uma habilidade chamada Técnica de Ocultação Aérea. A técnica de ocultação aérea não era uma habilidade de combate, ela não podia nem aumentar o cultivo de alguém. A razão pela qual Zhao Feng a pegou antes foi porque era uma arte marcial de nível médio de pico, o mesmo nível de punhos do dragão furioso. Se a técnica de ocultação do ar fosse treinada para o nível baixo, ela poderia esconder a força interior e o cultivo de alguém. Quando alcançasse o nível alto, alguém poderia controlar sua aura. Quando alcançasse o nível máximo, alguém poderia apagar sua aura, o que poderia ser usado para rastrear e espionar. Até mesmo um cachorro seria incapaz de sentir o cheiro da presença de alguém. Zhao Feng começou a treinar a técnica de ocultação aérea no mesmo dia. Embora fosse uma arte marcial de nível médio e pico, era fácil para Zhao Feng treiná-la. Usando apenas meio dia de tempos, Zhao Feng já havia treinado a técnica de ocultação aérea para o nível baixo, o que significava que ele agora podia esconder sua força interior. Mesmo verdadeiros artistas marciais de quarta patente ou superior seriam incapazes de descobrir que Zhao Feng tinha força interior. De acordo com o livro, era preciso pelo menos alguns meses para treiná-lo para o nível baixo. Zhao Feng ficou um pouco chocado, mas então pensou em como ele havia aprendido a balsa levemente flutuante, que era uma arte marcial de alto nível. Como a técnica de ocultação do ar estava agora em nível baixos, Zhao Feng agora podia andar livremente. Depois de mais alguns dias, chegou a hora de se inscrever para o concurso de luta em família. Feng Ye, você pode se inscrever para o concurso de treino familiar agora. Não esqueça de se registrar. Zhao Tianyan o avisou. Ok, vou agora mesmo. Zhao Feng estava muito confiante. Zhao Tianyan assentiu com a cabeça. Você já alcançou o 3º posto. Você deve ser capaz de alcançar o top 100. Top 100. Zhao Feng riu enquanto balançava a cabeça. Seus pais não tinham muita confiança nele. Zhao Feng tinha certeza de que se não conseguisse ficar em primeiro, ainda poderia ficar entre os 3 primeiros. Logo depois, Zhao Feng chegou ao local de registro. O concurso de luta familiar era realizado uma vez a cada 3 anos e o prazo de inscrição era um mês antes do concurso em si. Havia muitos outros discípulos fazendo fila quando Zhao Feng chegou. Você ouviu? As recompensas deste ano são extremamente boas. Disse um discípulo Zhao. Recompensas? Conte-nos. Não é de se espantar que você seja um discípulo interno. Alguns discípulos ao redor tinham expressões interessadas enquanto olhavam para o discípulo interno. A discussão deles chamou a atenção de Zhao Feng. Ele olhou para o discípulo interno que tinha um cultivo no pico do 3º rank. Pela aura que ele liberou, sua força estava pelo menos no mesmo nível de Zhao Gan. Não é de se admirar que ele seja digno de ser um discípulo interno. Zhao Feng pensou. Qualquer discípulo interno aleatório tem tal força. Aqueles que se tornarem um dos 50 melhores se tornarão discípulos internos e terão a chance de entrar no 2º andar da Biblioteca de Artes Marciais e escolher uma habilidade de arte marcial de alto nível. Eles também receberão uma planta de sangue de 300 anos. Aqueles que chegarem ao top 20 podem escolher 2 habilidades de artes marciais de alto nível e receberão 2 plantas de sangue de 300 anos.
O discípulo interior fez uma pausa. Plantas de sangue de 300 anos. A seita está gastando muito dinheiro para o concurso deste ano. Habilidades de artes marciais de alto nível. Discípulos normais provavelmente nunca aprenderão uma. Os discípulos ao redor pareciam chocados com a notícia. Até Zalfeng se sentiu animado. Uma planta de sangue de 300 anos valia 3.000 pratas. Obviamente, o fato de eles terem conseguido entrar no segundo andar da biblioteca de artes marciais era mais emocionante para ele. Se eu tiver a chance de entrar no segundo andar da biblioteca de artes marciais, posso tirar uma grande quantidade de habilidades de alto nível. Zalfeng estava cheio de expectativa. Desta vez, o discípulo interno continuou. Os 10 primeiros podem escolher 2 artes marciais de alto nível e também ganharão uma planta de sangue de 500 anos. Planta de sangue de 500 anos. Muitos discípulos esfregaram as palmas das mãos enquanto pensavam nisso. Uma planta de sangue de 500 anos valia 10.000 pratas. Aparentemente, os 3 primeiros podem escolher uma habilidade de classificação máxima, 2 habilidades de classificação alta e também receberão uma pílula de sangue e 1. Arte marcial de nível máximo. Pílula de sangue e 1. Alguém que treinasse uma arte marcial de nível máximo poderia cultivar até o 9º nível do caminho marcial. Quanto à pílula de sangue e 1, era uma pílula preciosa que ajudava a aumentar o cultivo de alguém. Este tipo de pílula preciosa valia mais de 50.000 pratas. O que o primeiro lugar ganha? Alguém perguntou. Você está certo. Geralmente o primeiro lugar ganha uma recompensa extra. Alguns discípulos de Zhao disseram. O primeiro lugar definitivamente terá recompensas extras, mas nem eu sei o que é isso. O discípulo interno balançou a cabeça. Os discípulos ficaram desapontados. No entanto, por não saberem, ficaram mais intrigados para descobrir. Depois de esperar por um longo tempo, Zalfeng finalmente chegou ao local de registro e pegou um crachá. O crachá tinha o número 188. Zalfeng sabia agora qual era seu número. A seita Zhao tinha algumas centenas de discípulos entrando no concurso. De acordo com as regras, havia apenas 50 vagas para discípulos internos com menos de 18 anos. Havia 50 discípulos internos naquele momento. Isso significava que alguns discípulos internos poderiam ser eliminados e então substituídos pela nova geração de discípulos. Portanto, essa disputa era muito cruel. Depois de se inscrever, Zalfeng voltou para casa para trabalhar ainda mais. Os dias passaram. O tempo para a competição de treino familiar se aproximava cada vez mais. 20 dias antes do início do concurso de treino familiar, já havia uma lista estimada de classificação. E a pessoa que ficou em primeiro lugar foi um discípulo interno que era o gênio da seita Zhao, Zhao Linlong. Zhao Linlong havia alcançado o 4º posto do caminho marcial 2 anos atrás. Ele ficou em terceiro lugar na última competição. Naquela época, ele não tinha nem 15 anos. Agora, ele era um dos 4 gênios da cidade Pena do Sol. Não havia dúvidas de que ele era o mais forte. O segundo lugar foi Zhao Xi, o terceiro lugar Zhao Wan, o quarto lugar Zhao Qin. 21º lugar Zhao Yui. Quando Zalfeng viu isso, ele respirou fundo. Zhao Yui, que era o primeiro entre os discípulos externos, nem chegou ao top 20 dos discípulos internos. Zhao Yijian e Zhao Yufei ficaram respectivamente em 38º e 40º lugar. Quanto a Zhao Gan e Zhao Guan, que estavam ambos classificados entre os 5 primeiros entre os discípulos externos, eles foram classificados no geral como 49º e 53º. A classificação tinha um total de 100 pessoas. Zalfeng continuou procurando. Finalmente. No penúltimo nome da lista, Zalfeng finalmente encontrou seu próprio nome. 99. Os lábios de Zalfeng se curvaram em um sorriso. Estou me animando para esta competição. Aqueles que conseguiam ficar entre os 100 melhores eram considerados talentosos na seita. Afinal, havia mais de milhares de jovens entre 12 e 18 anos na seita. E pelo menos 500 deles entraram na competição. Se Zalfeng não tivesse se fundido com o olho misterioso, ele nem teria o direito de entrar agora. Ainda faltam 20 dias. Preciso usar meu tempo com sabedoria. Zalfeng foi direto para casa para se preparar para a competição. A hora da competição de luta em família estava se aproximando cada vez mais. Todos os jovens da seita Zhao estavam sob uma atmosfera tensa. Muitos discípulos até conseguiram vencer sob essa pressão. Este era o resultado que o nível mais alto da seita Zhao queria.
Depois que Zhao Feng voltou para casa, além de consolidar sua força interior, ele continuou treinando em Punhos do Dragão Furioso. Até agora, Punhos do Dragão Furioso era a habilidade de ataque mais poderosa de Zhao Feng. Há meio mês, ele treinou o Punhos do Dragão Furioso para um nível alto. Agora, sua habilidade Dragão Furioso atingiu o nível máximo. O nível de pico representava 90% ou mais de seu dano máximo, que era mais de 50% mais forte do que no nível alto. Até agora, Zhao Feng nunca tinha ouvido falar de nenhum outro discípulo externo que tivesse treinado uma habilidade de classificação média para o nível de pico. Ainda faltava meio mês para o concurso. Zhao Feng colocou ainda mais energia no cultivo. Seu foco principal era a técnica de respiração de empurrão de ar, pois ela ajudava com a força interior. Para promover seus cultivos, Zhao Feng até usou sua planta de sangue de 300 anos. Como ele já havia formado os primeiros fios de força interior, seu cultivo havia aumentado em uma velocidade insana e facilmente rompeu para o pico do terceiro posto. Ele estava a apenas meio passo de entrar no quarto posto. Zhao Feng soltou um longo suspiro. Ele havia treinado seu corpo para seu potencial máximo. Ainda faltam 3 dias. Será que consigo chegar ao quarto posto? Zhao Feng murmurou. Sendo o gênio mais favorecido da seita Zhaos, Ao Linmon aparentemente alcançou o quarto posto 2 anos atrás. Pelos próximos 2 dias, Zhao Feng tentou alcançar o quarto posto, mas falhou em ambas as tentativas. Isso estava dentro de suas expectativas, no entanto. Minha força interior e força corporal ainda estão longe de atingir o quarto nível. Zhao Feng logo descobriu o motivo. Os 3 primeiros níveis do caminho marcial falavam sobre uma base sólida. Se a base não fosse sólida, isso afetaria os reinos mais tarde. E nos últimos 2 meses, Zhao Feng tinha rompido em velocidade extrema, o que fez com que sua fundação não fosse sólida o suficiente. Zhao Feng sabia disso e não tentou alcançar o quarto posto à força. Logo só restava um dia. A competição de luta familiar começará amanhã. Zhao Feng respirou fundo e um leve brilho verde apareceu quando ele abriu as palmas das mãos. Tendo força interior, ele poderia matar instantaneamente um cultivador de 3ª categoria. Agora, sua força não era mais a de um quase artista marcial. Era a de um artista marcial de meio passo. Um quase artista marcial poderia facilmente derrotar um 3º rank normal em 1 ou 2 movimentos e até mesmo causaria uma certa quantidade de ameaça para bestas mortais como o Rei Tigre de Cabeça Verde. No entanto, uma vez que alguém alcançasse o ponto de meio passo de artista marcial, sua força excedia a de um quase artista marcial. Zhao Feng agora podia até mesmo trocar alguns golpes com o Rei Tigre de Cabeça Verde. A maior diferença entre ele e os artistas marciais não era a força interior, mas sim a força corporal. Naquela noite, em um certo jardim da seita Zhao, uma espada foi retirada de sua bainha e criou ilusões no ar. O dono da espada era um jovem vestido de púrpura. O poder de sua espada havia atingido um nível assustador. Seus ataques casuais podem ser comparados à espada do vento crepitante de Xin Fei, que pode matar cultivadores de 3º nível em um único movimento. E Jian-er, nada mal. Você já treinou a habilidade de alto nível espada fria fluindo para o alto nível. Dos discípulos externos, provavelmente é só você que treinou uma arte marcial de alto nível para o alto nível. Um homem de meia idade disse sorrindo. O jovem vestido de roxo era Zhao Yijian, que estava em 3º lugar entre os discípulos externos. Parece que o primeiro lugar entre os discípulos externos vai mudar em breve. E Zhao Feng, aquele inseto, será esmagado sob meus pés. Zhao Yijian disse friamente. Quando ele mencionou Zhao Feng, sua espada de repente disparou 5 golpes diferentes. A força que ele usou chocaria até mesmo verdadeiros artistas marciais. E Jian-er, sua visão é limitada. Não pense apenas nos discípulos externos. O homem de meia idade balançou a cabeça. Seus verdadeiros oponentes são os discípulos internos com sua força. Você pode facilmente entrar no top 20, mas você me faria corar se conseguisse chegar no top 10. Sim, pai. Tenho 70% de certeza de que posso ficar entre os 10 primeiros. Zhao Yijian estava muito confiante ao dizer isso. Em outro prédio na seita Zhao. Yu Fei, as preliminares começam amanhã. Quão confiante você está? Um velho de um braço só disse enquanto sorria. Não se preocupe, avô, tenho total confiança de que ninguém entre os discípulos externos é páreo para mim. O rosto de Zhao Yufei brilhou calorosamente enquanto ela sorria. Você só precisa se preocupar com Zhao Yijian. Quanto a Zhao Yui, seu forte é defesa, então ele não deve ser capaz de ameaçá-lo.
O velho de um braço analisou. Zhao Yijian? Talvez. Zhao Yufei se sentiu incrível. Sendo um dos gênios da seita, não havia ninguém que pudesse entrar em seus olhos. No entanto, ela não sabia por que aquele jovem continuava aparecendo em sua mente. Essa pessoa nem sequer estava classificada entre os 10 primeiros entre os discípulos externos. Além disso, se você entrar nas finais e encontrar Zhao Linon, que está em primeiro lugar, não seja teimoso. Afinal, ele é o mais poderoso entre os jovens da seita Zhao. O velho avisou. Ao mesmo tempo, em uma estrutura magnífica. Ganher, Kunher, vocês dois têm que se sair bem na competição deste ano. Especialmente você, Ganher. Sua força atingiu a de um quase artista marcial. Com isso, vocês devem mirar no top 10. Uma voz arrogante soou. Sim, pai. Com a minha força, até mesmo Zhao Yui, que está em primeiro lugar entre os discípulos externos, não é páreo para mim. Zhao Gan disse casualmente. Zhao Kun, que estava ao lado dele, disse. Zhao Feng. Eu alcancei o terceiro posto agora e treinei as 13 mudanças da cobra venenosa para as primeiras 6 mudanças. Eu vou vencer você nessa competição. Até mesmo alguns dos mais velhos estavam ansiosos por essa competição. Inúmeros discípulos da seita Zhao estavam esfregando as palmas das mãos para a luta de amanhã. Todos estavam esperando a chance de mudar seus destinos. Na manhã do dia seguinte. Assim que o céu ficou claro, muitas pessoas apareceram enquanto se reuniam no campo marcial do céu, uma área importante da seita. Muitos dos que chegaram eram discípulos da seita Zhao, e alguns deles tinham posições médias ou altas na seita. Os 3 principais discípulos externos, Zhao Yijian, Zhao Yui e Zhao Yufei, também chegaram. Até Zhao Fei esteve aqui. Esta foi a primeira vez que ele entrou no campo marcial celeste. O campo marcial do céu tinha 10 estágios, todos eles tinham uma área de superfície de 100 metros. Conforme o tempo passava, os discípulos que chegavam aumentavam. No entanto, a maioria deles eram discípulos externos. Não havia muitos discípulos internos que apareciam. Zhao Feng não achou estranho, pois primeiro haveria preliminares. As preliminares começaram primeiro com os discípulos externos. 50 discípulos externos então enfrentariam os outros 50 discípulos internos. O objetivo disso era eliminar os discípulos externos fracos, deixando apenas a elite para trás. Isso significava que os discípulos internos não precisavam entrar nas preliminares. Eles só tinham que esperar pelo torneio final, que seria meio mês depois. Finalmente, cerca de 20 discípulos internos apareceram. Esses discípulos internos tinham olhares de interesse enquanto olhavam para os discípulos externos. Há alguns discípulos externos bem fortes. Imagino quantos discípulos internos serão eliminados. Acho que apenas os 3 primeiros têm uma chance de se tornarem discípulos internos. Os discípulos internos discutiram. Olhe! Zhao Qin, que está em 4º lugar entre os discípulos internos, está aqui. A multidão ficou em silêncio mortal. Ela era um dos principais focos dos discípulos internos. Ela tinha um rosto limpo e uma atitude tranquila. Enquanto Zhao Feng inspecionava a garota com seu olho esquerdo, ele descobriu que ela tinha uma força interior que era mais fraca que a dele. Artista marcial. Este Zhao Qin alcançou o 4º posto do caminho marcial. Zhao Feng respirou fundo. Embora soubesse que os discípulos internos tinham um talento incrível, era mais alto do que ele esperava. Se Zhao Qin, que estava em 4º lugar, já tivesse um cultivo de 4º lugar, então quão forte seria Zhao Linon, que estava em 1º lugar? Ouvi dizer que a força de Zhao Qin é apenas mais fraca que a força de Zhao Linlong, Aoan e Zhao Shi, e que está um passo abaixo dos 4 grandes gênios da cidade Pena do Sol. Primeiro lugar Zhao Linlong, segundo lugar Zhao Shi, terceiro lugar Zhao An, nenhum deles está aqui. Zhao Yui, que era o primeiro dos discípulos externos, teve sua expressão feia. Era óbvio que nenhum deles sentiu que valia a pena assistir às partidas dos discípulos externos. Sua força e classificação atingiram um nível inabalável. Talvez, eles só seriam vistos no torneio final. Meia hora depois, uma voz soou por todo o campo. A competição de luta familiar começa agora. Hoje são as preliminares e apenas os discípulos externos participarão. Apenas 50 das 522 pessoas prosseguirão para o torneio final. A voz soou o início oficial da competição de luta familiar. O campo ficou quieto. Primeira rodada, eliminação de grupo. Os competidores serão divididos em 10 grupos, espalhados pelos 10 estágios. Agora começaremos a dividir os grupos.
Sob a orientação da seita, os discípulos externos foram divididos em 10 grupos diferentes. Número 188, sétima etapa. Zhao Feng seguiu em direção ao sétimo estágio. A regra era que, em cada estágio, 10 pessoas seriam escolhidas entre as 50 pessoas para prosseguir para a próxima rodada. Por exemplo, o grupo de Zhao Feng tinha 52 pessoas, e apenas 10 delas prosseguiriam para a próxima rodada. Usando seu olho esquerdo, Zhao Feng examinou os 10 grupos e percebeu que a divisão do grupo foi fraudada. O mais óbvio era que os 10 principais discípulos estavam todos em grupos diferentes. Por exemplo, Zhao Yue, que foi o primeiro, foi enviado para o primeiro grupo. Zhao Yijian e Zhao Yufei foram enviados para o segundo e terceiro grupos, respectivamente. Isso significava que os principais discípulos não se encontrariam muito cedo. Cada grupo tem uma distribuição uniforme de discípulos fortes e fracos. Isso significa que não haverá muitos jovens que avançarão por sorte. Zhao Feng assentiu com a cabeça em concordância. Em seguida, Zhao Feng começou a pesquisar aqueles que mais o ameaçavam. O mais forte era Zhao Shendan, que estava em sétimo lugar entre os discípulos externos. Zhao Shendan se manteve firme enquanto sua aura de pico de terceira classificação se espalhava. Ser capaz de se classificar entre os 10 primeiros entre os discípulos externos significava que eles tinham seu próprio forte. Zhao Feng ficou surpreso quando sentiu uma pessoa familiar no grupo 7. Era uma bela figura vestida de branco. Irmão Feng. Zhao Xue disse enquanto olhava para Zhao Feng. Zhao Feng assentiu em resposta. Pequeno Xue. Está tudo bem. O irmão Yijia me disse para bater em Zhao Feng e fazer com que ele não conseguisse obter um bom resultado. Zhao Shendan, que estava em primeiro lugar no grupo, disse enquanto caminhava em direção a Zhao Xue. Zhao Xue ia dizer algo, mas se conteve. Ela não sabia porque não queria que Zhao Feng alcançasse um bom resultado. Nesse momento o torneio começou. 13 contra 65. 48 contra 355. 179 contra 24. As vozes dos juízes soaram em cada grupo. As primeiras rodadas terminaram rapidamente. Os juízes eram todos da seita e tinham rica experiência. Para aquelas lutas que eram unilaterais, os juízes sempre podiam tomar rapidamente a decisão correta. Por exemplo, Zhao Shendan derrotou seu oponente com um golpe. 188 contra 24. Finalmente chegou a vez de Zhao Feng. Seu corpo pousou rapidamente no palco. 24 era um jovem que tinha um cultivo de segunda categoria. Seus olhos revelaram medo quando ele percebeu que Zhao Feng estava na terceira categoria. Palma do vento batendo. O jovem ligeiramente gordo cerrou os dentes e atacou com toda a sua força. A habilidade que ele usou foi de nível médio e usou velocidade para tentar vencer. Punhos de metal flamejantes. Zhao Feng casualmente acenou com o punho. No momento em que ele usou sua primeira habilidade, a expressão do juiz no sétimo estágio mudou. Isso porque Zhao Feng estava usando uma habilidade de arte marcial de nível básico. Enquanto eles trocavam golpes, o jovem ligeiramente gordo foi arremessado para longe. O número 188 vence, disse o juiz. Como o oponente de Zhao Feng não era forte, ele não recebeu muita atenção. Esse garoto é tão arrogante, usando uma arte marcial de nível básico. Os discípulos abaixo riram. Número 188 vs número 66. Logo, chegou a vez de Zhao Feng subir novamente. Havia uma regra em cada grupo. Quando alguém perdia um total de 10 partidas, era eliminado. As partidas não paravam até que restassem apenas 10 pessoas. Se alguém conseguisse vencer 20 partidas seguidas, seria promovido para a segunda fase. A segunda partida de Zhao Feng foi contra um jovem com cara de cavalo que tinha um cultivo no auge do segundo nível. Punho de metal flamejante. Zhao Feng nem pensou enquanto atingia as partes vitais do oponente. O jovem com cara de cavalo se encolheu ao cair de cabeça no chão. Ele usou uma arte marcial de nível básico novamente. Os discípulos da seita o olharam com desdém. O número 188 vence. Essa já era a segunda vitória de Zhao Feng. No entanto, nas duas lutas seguintes, Zhao Feng ainda usou a arte marcial de classificação principal. 4 vitórias consecutivas. Esse pirralho é muito arrogante. Ele acha que é imbatível usando uma arte marcial de nível básico? Os oponentes dele nem são fortes. Quando ele enfrentar alguém do mesmo nível, não será tão fácil. Os discípulos abaixo riram. Número 188 contra número 47.
Finalmente, na quinta rodada, o oponente de Zhao Feng era alguém da terceira posição, que também estava classificado entre os 5 primeiros em seu grupo. Zhao Kui. Bata naquele garoto. Alguém gritou. Muitos já estavam insatisfeitos com Zhao Feng. Garoto, é só até aqui que você vai. O corpo musculoso de Zhao Kui estava na frente. Sua imensa força estava toda compactada em seus músculos. Ele normalmente só tinha que ficar ali parado e os segundos colocados admitiriam a derrota devido à pressão. Havia um total de cerca de 60 pessoas que tinham alcançado o terceiro posto entre os discípulos externos. Portanto, um terceiro posto era considerado poderoso nos grupos. Use todas as suas habilidades. Zhao Feng sorriu levemente, ele não colocou os terceiros colocados normais em seus olhos. Se você tem coragem, continue usando essa arte marcial de nível básico. Zhao Kui riu e, como um leão, atacou Zhao Feng. A raiva do Rei Leão. Zhao Kui compactou toda a sua força em seu corpo. A maioria dos ranqueers de pico de terceira categoria nem sequer o enfrentaria. Nada mal. Veja se consegue bloquear meu movimento, punho de metal flamejante. Zhao Feng na verdade ainda usava artes marciais de nível básico. Punho de metal flamejante de novo? Os discípulos que assistiam quase desmaiaram. Um baque alto soou no sétimo estágio e um grito logo se seguiu. O corpo enorme de Zhao Kui estava caído no chão, alguns de seus dentes também estavam quebrados. O quê? A multidão abaixo olhou para essa cena. Número 188 vence. Até o juiz sentiu que era inacreditável. Ele venceu novamente com uma arte marcial de classificação inicial. 5 vitórias consecutivas. Isso foi dar um tapa na cara dos discípulos de propósito. Arte marcial de nível básico. Como isso é possível? Zhao Kui saiu do palco, com um rosto verde. Depois de derrotar Zhao Kui, as lutas de Zhao Feng ficaram mais fáceis. 5 vitórias. 6 vitórias. 7 vitórias consecutivas. Mais tarde, todos aqueles abaixo da terceira posição admitiram a derrota quando viram. A única outra pessoa com o mesmo registro que ele no grupo 7 era Zhao Shendan. Parece que esse garoto treinou a arte marcial de nível básico até o nível máximo, não é de se espantar que seja tão poderosa. Espere até me encontrar, então eu vou deixar você ter um gostinho de habilidades de artes marciais de alto nível. Zhao Shendan riu friamente. Até agora, Zhao Feng e Zhao Shendan ficaram conhecidos como as duas águias da sétima fase, pois ambos ainda não haviam perdido uma partida. 7 vitórias. 8 vitórias. 9 vitórias. 10 vitórias consecutivas. Quem você acha que é mais forte? Zhao Feng ou Zhao Shendan? Acho que Zhao Shendan é um pouco mais forte, mas Zhao Feng também não é fraco, ele é um cavalo preto. Eles tinham duas pessoas com o mesmo traço, diferentemente dos outros grupos, onde havia apenas uma figura dominante. Por exemplo, todos os oponentes que Zhao Yu e Zhao Yijian enfrentaram admitiram a derrota. A força de Zhao Yijian era muito poderosa. Cada movimento que ele fazia podia matar seu oponente. Apenas o grupo 7 tinha o título de duas águias. Muitos estavam animados e ansiosos pelo confronto entre Zhao Feng e Zhao Shendan. Na 12ª partida de Zhao Feng, ele encontrou uma pessoa conhecida. Era Zhao Xue. Este era um oponente estranho. Pequeno Xue, admita a derrota. Zhao Feng disse calmamente. Zhao Xue mal conseguiu chegar ao pico do segundo posto, ela obviamente não era páreo para ele. Até Zhao Yijian, que estava no grupo 2, olhou para ver o que estava acontecendo. Admitir derrota? Nunca. Zhao Xue mordeu os dentes enquanto seu rosto se tornava teimoso. Ela nunca se permitiria admitir derrota na frente de Zhao Feng. Quando estavam em Vila da Folha Verdes, Zhao Xue amava Zhao Feng, pensando que ele era o jovem mais talentoso que havia. No entanto, depois de entrar em Cidade Pena do Sol, ela percebeu que Vila da Folha Verde era minúscula em comparação. Sendo uma mulher fraca, ela não conseguia se adaptar ao novo ambiente cruel, então ela tomou uma decisão difícil, subir em Zhao Yijian que estava em terceiro lugar. Zhao Xue nunca se permitiria admitir a derrota para seu primeiro amor que ela então jogou fora. Tudo bem. Zhao Feng balançou a cabeça desamparadamente. Mão flutuante do vento. Zhao Xue era como um vento que se fundia naquela palma e vinha direto para a cabeça de Zhao Feng. Mão flutuante do vento era uma habilidade de arte marcial no pico do nível médio e era adequada para mulheres, pois usava suavidade para quebrar dureza.
Em termos de nível de habilidade em artes marciais, Mão Flutuante do Vento era o mesmo que o Punhos do Dragão Furioso, mas podia impedir que o último usasse seu potencial máximo, assim como podia impedir Punhos de Metal Flamejante também. Punho de Metal Flamejante. Zhao Feng não se moveu e simplesmente desferiu um soco. O punho e a palma da mão entrelaçados. De repente, Zhao Xue gemeu e começou a cair. Zhao Feng suspirou gentilmente e tentou ajudar Zhao Xue a se estabilizar. Afinal, eles cresceram juntos e ele não suportava vê-la machucada. Dedo de vento apontado. No momento em que Zhao Feng segurou Zhao Xue, os olhos desta brilharam friamente e seus dedos de jade cortaram o peito de Zhao Feng. Essa cena fez muitos discípulos gritarem de medo. A uma distância tão próximas, Zhao Feng não conseguiu se esquivar de jeito nenhum. A expressão de Zhao Feng ficou furiosa e seu corpo de repente explodiu com poder, fazendo Zhao Xue voar. Zhao Xue gritou e cuspiu um bocado de sangue ao cair no chão. Número 188 vence. O juiz disse enquanto olhava desdenhosamente para Zhao Xue. Era óbvio que as ações de Zhao Xue não o agradaram. Xueer. Zhao Yijian veio correndo. Zhao Feng desceu friamente do palco. Ele nunca pensou que Zhao Xue o atacaria sob essas condições. Garoto, nos encontraremos mais tarde. Vou te dar uma experiência pessoal de vergonha. Zhao Yijian disse friamente. Estarei esperando. Zhao Feng se virou e saiu sem se preocupar em olhar para Zhao Xue. Ele então ouviu Zhao Xue dizer ao fundo. Irmão Jian, você tem que se vingar de mim. Depois de derrotar Zhao Xue, Zhao Feng venceu 12 lutas. 12 vitórias. 13 vitórias. 14 vitórias consecutivas. O recorde de Zhao Feng aumentou constantemente. Sua habilidade principal de primeira colocada eliminou todos no 7º estágio. Apenas Zhao Shengan, no 7º estágio, teve o mesmo recorde que ele. Ainda faltam 6 partidas até que eu possa entrar na próxima fase. No entanto, na 15ª rodada, Zhao Feng encontrou Zhao Shengan, que estava em primeiro lugar no grupo. As duas águias agora estavam se enfrentando. A atmosfera havia atingido o clímax na 7ª etapa. Eles finalmente estão se encontrando. Os discípulos do 7º estágio soltaram um suspiro profundo enquanto ficavam animados. Até mesmo alguns dos competidores dos outros estágios olharam com expectativa para o 7º estágio. O juiz da 7ª etapa abriu um sorriso. Garoto, finalmente te encontrei. Se você tem habilidade, então continue usando sua habilidade inicial de punho. Zhao Shengan lambeu os lábios enquanto seus olhos mostravam um toque de brincadeira. Em termos de forças, Zhao Shengan estava classificado entre os 10 melhores entre os discípulos externos e havia aprendido artes marciais de alto nível, que eram 3 níveis mais altos do que as artes marciais de nível básico. Por que não? Vou continuar usando minha habilidade de punho de classificação inicial. Zhao Feng disse calmamente. O que ele ainda vai usar a habilidade de punho de classificação principal? A multidão estava cheia de respirações frias. Esse garoto tomou o remédio errado. Muito arrogante. Ele acha que, apenas usando uma habilidade de punho de nível básico, ele pode derrotar o grupo inteiro. Ainda usando uma habilidade de punho de nível básico? O rosto do juiz se contraiu. Mesmo do ponto de vista do juiz, ele pensou que Zhao Feng estava sendo muito arrogante. Sendo oponente, o sorriso de Zhao Shengan congelou, foi como se ele tivesse levado um tapa. Obviamente, as palavras de Zhao Feng causaram indignação. Especialmente no 7º grupo, quase todos odiavam Zhao Feng. Esse cara é muito arrogante. Zhao Shengan. Derrube-o. A perturbação fez com que outros olhassem. Arte marcial de nível básico? Isso é um pouco interessante. Uma garota quieta sorriu enquanto olhava com interesse. Ela era Zhao Qin, que estava em 4º lugar entre os discípulos internos. Sendo uma discípula interna, Zhao Qin não precisava entrar nas preliminares. Com seu cultivo, ela podia vencer todos os presentes. Mesmo quando comparada a Zhao Yui, a diferença deles era grande demais. Ótimo! 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 Eu vou ver quão forte é sua arte marcial de nível básico. O rosto de Zhao Shengan era mortal. A performance do oponente estava dando um tapa em seu rosto. Punho do Vento Fluente. Zhao Shengan reprimiu sua raiva e usou a habilidade de alto nível Punho do Vento Fluente. Essa habilidade de punho usava força e velocidade para dominar o oponente. Seu ataque era como uma tempestade furiosa.
A força de Zhao Shen estava bem dentro das expectativas da multidão. Seu poder estava se aproximando do de um quase artista marcial e não decepcionou. No entanto, a maioria deles estava mais focada em Zhao Feng. Enfrentando os discípulos externos classificados em sétimo, ele ainda usaria artes marciais de nível básico? Zhao Feng usou suas ações para provar o que disse. Punho de metal flamejante. O simples soco emitiu um brilho vermelho. Eram artes marciais iniciais novamente. É o punho de metal flamejante de novo. Ele ainda está usando artes marciais de nível básico? Os discípulos da seita Zhao ficaram chocados. Muitos deles pensaram que Zhao Feng estava apenas brincando, e que ele não faria isso. Mas a verdade é que ele era ainda mais louco do que o esperado. Garoto, caia. Os olhos de Zhao Shen pareciam que podiam cuspir fogo enquanto seus dois punhos vinham esmagando em direção a Zhao Feng. O poder contido dentro de seus punhos fez muitos discípulos da seita Zhao gritarem. Cultivadores normais de terceira categoria não serão capazes nem de aguentar esses socos. Nada mal, punho do vento fluente atingiu o nível baixo, é óbvio que ele treinou duro. Até mesmo alguns da geração mais velha concordaram com a cabeça. As duas figuras se chocaram, punho contra punho. Desça! Zhao Shen empurrou seu punho do vento flutuante ao máximo. Se ele usasse uma arte marcial de alto nível e não conseguisse derrubar Zhao Feng em 2 ou 3 movimentos, então como ele conseguiria colocar um pé entre os 10 melhores discípulos externos? Abra! Zhao Feng estava calmo. Seus punhos pareciam estar vivos e bloquearam facilmente o punho de Zhao Shen. A queimadura no punho de Zhao Shen fez com que seu punho ficasse dormente e ele foi empurrado 2 passos para trás, enquanto Zhao Feng apenas tremia, mas não se movia. Como isso é possível? Zhao Shen ficou chocado. Ele pensou que poderia derrubar Zhao Feng com um soco, mas, na realidade, ele foi casualmente bloqueado por uma arte marcial de nível básico. O que está acontecendo? O discípulo da seita Zhao fez uma pausa. Eu não acredito, foi um acidente. Acertou acidentalmente a fraqueza do meu movimento. Zhao Shen uivou enquanto ele novamente se lançava em direção ao uso do punho do vento fluente. Mais uma vez Zhao Shen foi empurrado para trás. Embora os 2 primeiros movimentos tenham sido iguais, Zhao Shen estava sendo restringido. É realmente uma habilidade inicial de arte marcial. Como ele fez isso? Como uma arte marcial de nível básico pode ganhar vantagem ao enfrentar uma arte marcial de nível alto? Os discípulos da seita Zhao ficaram confusos. 1 movimento. 2 movimentos. 3 movimentos. Toda vez, Zhao Shen era empurrado para trás. Quando 2 pessoas do mesmo rank lutavam, era normal que um lado ganhasse a vantagem. No entanto, usar uma arte marcial de rank inicial enquanto lutava contra uma arte marcial de rank alto era algo inédito. O que estava acontecendo? Zhao Shen ficou louco ao usar todo o seu poder. Muitos olharam para o juiz e para a geração mais velha da seita. A consciência de batalha e a habilidade de Zhao Feng superam em muito as de Zhao Shen. O juiz disse incerto. Sua análise não satisfez as pessoas. Esse garoto treinou uma habilidade de classificação inicial para o nível máximo. Uma voz velha soou do centro da multidão. Era um velho que tinha uma barba branca. Era o juiz principal desta competição. Nível máximo? Alguns juízes rapidamente assentiram com a cabeça. Todos sabiam que quanto maior o nível de habilidade, mais dano era causado. No entanto, esse não era o caso para tudo. Por exemplo, quando alguém treina uma arte marcial de baixo nível para um nível alto, e outro treina uma habilidade de alto nível para um nível baixo, a arte marcial de alto nível não seria tão poderosa quanto a arte marcial de baixo nível. Normalmente, os níveis eram iniciante, baixo, alto e pico. O nível de pico significava que havia atingido 90% ou mais. Normalmente, alguém treinando uma arte marcial até o nível pico já era muito raro. No entanto, o nível pico não significava que era o limite. Acima do nível pico estava o nível máximo. Nível máximo significava que a habilidade tinha sido treinada para pelo menos 99% de seu potencial máximo. Pode-se dizer que era perfeita. Embora pareça haver uma pequena diferença entre o nível máximo e o nível de pico, a lacuna é insanamente enorme. A diferença é ainda maior do que a diferença entre o nível baixo e o nível alto. O juiz principal sorriu levemente. Mas mesmo assim, Zhao Feng só deve ser capaz de lutar em pé de igualdade contra Zhao Shen. Um artista marcial ainda não entendeu.
Afinal, habilidades de artes marciais de alto nível eram 3 níveis mais altas do que as habilidades de artes marciais de nível básico, e Zhao Shendan havia treinado a arte marcial de alto nível para o nível baixo. Você está certo. O nível máximo de uma arte marcial de classificação básica mal consegue lutar no mesmo nível de uma arte marcial de classificação alta. Mas, como você pode ver, a força corporal de Zhao Feng, velocidade de reação, consciência de batalha, tudo excede em muito de Zhao Shendan. O juiz principal elogiou. Através de sua explicação a multidão agora entendeu completamente. Nesse exato momento, a batalha no 7º estágio estava mudando. Zhao Feng está começando a atacar agora. Meu Deus! Que velocidade rápida! Os olhos do público foram atraídos pelo 7º estágio, apenas para ver a defesa de Zhao Feng se transformar em ataque. Seus punhos já haviam ultrapassado o reino do que punhos de metal flamejante poderia alcançar. Sua velocidade, poder, tudo atingiu as fraquezas do oponente. Zhao Shendan, que estava em um estado frenético, instantaneamente se atrapalhou e foi atingido por um dos socos de Zhao Feng. Zhao Shendan deu um grito quando seu ombro foi arrancado do lugar. O número 188 vence. Disse o juiz do 7º enquanto soltava um suspiro. O 7º grupo entrou em alvoroço. Zhao Feng derrotou Zhao Shendan usando apenas uma arte marcial de nível básico. Inacreditável. Zhao Shendan ficou em primeiro lugar no grupo. Zhao Feng venceu sua 15ª partida. Isso significava que ele era agora o mais forte do grupo 7. Nesse momento, Zhao Yue, Zhao Yijian e Zhao Yufei olharam. Nível máximo? Quando o artista marcial deu a palestra, senti todos os movimentos do punho de metal flamejante desaparecerem da minha mente. Provavelmente é por isso. Zhao Feng entendeu. Quando ele voltou da palestra, ele sentiu que sua arte marcial de nível básico havia atingido um pico, onde poderia lutar contra quase artistas marciais. E a força de Zhao Shendan mal havia alcançado a de um quase artista marcial. Nada mal. Parece que os discípulos externos têm um cavalo preto. O juiz principal sorriu. Arte marcial de nível básico. Embora ele tenha treinado até o nível máximo, ele ainda perderá para meu filho Zhao Yijian. Afinal, artes marciais de nível básico são apenas de nível básico. Um homem de meia idade sorriu levemente. O juiz principal lançou um olhar interessado para o homem de meia idade. O homem de meia idade era o pai de Zhao Yijian. O homem de meia idade riu enquanto seus olhos olhavam para Zhao Yijian com uma expressão confiante. Verdade. O potencial das artes marciais de nível básico é limitado. Zhao Feng deve ter gasto muito tempo e esforço para treiná-lo ao nível máximo, o que significa que ele não teria muito tempo para treinar outras habilidades. Que pena! Enquanto o juiz principal falava até aqui, ele balançou a cabeça. Nível máximo de uma arte marcial de nível básico? Zhao Yijian olhou zombeteiramente para Zhao Feng. Aos seus olhos, artes marciais de nível básico eram lixo. A garota vestida de branco olhou chocada para Zhao Feng. Irmão Yijian, você tem que derrotá-lo. Shueir, está tudo bem. Só preciso de 3 a 10 movimentos no máximo. Mas não vou deixá-lo escapar tão facilmente, também vou humilhá-lo. Zhao Yijian disse confiantemente. Sua voz estava muito alta, então muitas das pessoas presentes ouviram. Nesse momento, os olhos de Zhao Feng pousaram sobre eles. Os 4 olhos dele se encontraram. Enquanto os olhos de Zhao Yijian eram frios, Zhao Feng tinha um leve sorriso. Número 188 vs número 233. A competição em grupo ainda continuou. Depois que Zhao Feng derrotou Zhao Shendan, ele não teve mais adversários que pudessem lhe igualar na 7ª etapa. 16 vitórias. 17 vitórias. 18 vitórias. A maioria das pessoas que Zhao Feng encontrou admitiu a derrota. E aqueles que tiveram coragem de lutar, foram finalizados em um punho. É muito vergonhoso perder para uma arte marcial de nível básico. Os discípulos da seita Zhao olharam para Zhao Feng como se ele tivesse uma doença. 18 vitórias. 19 vitórias. 20 vitórias consecutivas. Finalmente Zhao Feng venceu 20 lutas seguidas, o que lhe permitiu avançar para a próxima rodada. Fim dos capítulos do 17 ao 21. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!